Fala, torcedor do São Paulo, quarta-feira aqui diferenciada no SPFC, muitos jogadores chegando aqui, a imprensa esportiva agora empolgada com o SPFC, dizendo que vai ser muito competitivo nessa temporada, passar muitas informações, nos apoia deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Que goza de confiança dentro do São Paulo. Então, assim, se a gente lembrar, até em instantes na última temporada, quando o Wellington estava fora, o Michel Araújo chegou a quebrar galho de lateral esquerdo, o Rafinha chegou a quebrar galho de lateral esquerdo no fim da temporada, não foi bem claro, não é a dele. Então, acho que dentro desse contexto, o Enzo Dias vem para preencher esse espaço, enquanto o Wendel não chega, aí o São Paulo vai ter dois laterais mais rodados, bem experimentados em diferentes perfis, mas por hora o Enzo Dias não é um cara que resolve, que encanta pela contratação, pode encaixar. Nesse primeiro momento, vem para ser o lateral que o São Paulo tem para jogar. E é um jogador que, em termos de característica, até em termos de conhecimento, né, o Zubeldia, um técnico argentino, conhece muito bem os jogadores do seu país. É um cara que chega com essa vantagem, com um conhecimento maior do seu técnico. Ele chega como o alívio mesmo para essa posição, André. O São Paulo precisa de jogadores nas duas laterais. Com relação a ele, só a atenção da recuperação física, né? Passou por cirurgia recentemente, problema muscular, não jogou tanto quanto gostaria no segundo semestre. Aquelas coisas que fazem parte da carreira de um jogador. O São Paulo sabe, evidentemente, do estado do jogador que contratou. A comissão técnica pediu e ele resolve um problema, uma das carências do elenco. Agora falta resolver do outro lado, ou então será necessário também ser criativo, e às vezes a criatividade não funciona tão bem. E o mercado do São Paulo perdeu muitos jogadores. Sim. Trouxe o Oscar, então é algo que também a torcida ficou muito feliz, mas precisa ser mais agressivo, precisa trazer mais jogadores? São Paulo não pode ser tão mais agressivo, né? São Paulo tem uma questão orçamentária muito grave a se resolver. São Paulo tem limites financeiros que preocupam o seu torcedor e alguns conselheiros do clube. Então, São Paulo faz uma opção que me parece interessante para a realidade do clube. São Paulo troca quantidade por qualidade. São Paulo perde muitos jogadores, alguns deles titulares, alguns jogadores importantes, mas o São Paulo se desfaz de muita gente e contrata menos, mas jogadores com um poder de resolver os problemas um pouco maior. Sim. Então, o São Paulo perdeu o Nestor, Michel Araújo, o Wellington Rato, foram embora jogadores, o Galopo, jogadores de meio campo, trouxe o Oscar, que vai chegar para jogar. Tem a recuperação do Pablo Maia, tem o Alisson voltando com mais ritmo, tem a renovação do Luiz Gustavo, tem lateral direita para olhar com carinho. De fato, o Rafinha é um cara muito importante em vários aspectos, ele saiu. Aí perdeu o Wellington, perdeu o Jamal Lewis, que não ficou, o Patrick não tem confiança, trouxe agora o Enzo Dias. Então, o São Paulo troca quantidade por qualidade. Dentro do que o São Paulo tem de orçamento, acho que é uma decisão mais acertada, e as demais vagas de elenco podem ser preenchidas por garotos da base. O São Paulo sempre forma muita gente, e olhar durante a temporada as oportunidades de mercado que surgem. Dá para começar a temporada então da maneira como está, André? Que foi? Dá, eu acho que dá. Questão das laterais, de uma das laterais, essa coisa do Wendel, o Porto, se agora, se daqui 6 meses. Enquanto isso, o São Paulo tem que se virar com o que está lá. A manutenção da comissão técnica, a sequência de trabalho, um jogador que é diferente, muito diferente dos outros tecnicamente, chegando para voltar ao clube depois de muito tempo, isso tem importância. Acredito que os jogadores, principalmente aqueles de meio de campo no São Paulo, estão felizes e satisfeitos com a chegada do Oscar, por poder jogar com ele. Sim. Vamos ver como o Oscar vai imediatamente se readaptar ao futebol, se ele vai precisar de um pouco mais de tempo, em especial na parte física, a questão da diferença de competitividade. Vai se cobrar dele, claro, desde o primeiro jogo na Flórida. Ele vai para a Flórida? Imagino que sim. Imagino que sim. Mas desde a primeira aparição, independentemente de onde seja, que ele faça a diferença, que ele seja decisivo, etc. e tal. Porque aqui as coisas funcionam desse jeito. Mas ele pode responder bem, ele pode fazer tudo isso que se espera dele, isso muda o São Paulo tecnicamente falando. E então, para mim, o São Paulo fecharia muito bem a janela com 4 contratações para o time principal e depois busca jogadores, claro, para compor elenco, que aí precisa, tá? Aí precisa. O São Paulo precisa de caras para compor elenco, que aí eu concordo em algumas funções, que a gente pode pensar, para mim até um volante seria legal para compor elenco, um atacante para compor elenco também pela beirada, porque ali disputa a posição o Lucas com o Ferreirinha, com o William Gomes ou com o William Gomes, seria interessante. E eu fiz aqui uma arte que eu vou colocar para vocês agora, para a gente falar sobre o time titular de São Paulo. Eu queria a opinião de vocês, para a gente trocar essa ideia. Vou colocar aqui agora, tá, galera?
E aí a gente já troca essa ideia, porque eu achei interessante esse time aqui que eu montei. E tem duas opções legais aqui para time de São Paulo. A primeira é essa, tá? Eu coloquei um jogador na reserva também. Deixa eu colocar aqui agora para compartilhar a tela com vocês e a gente trocar essa ideia. Ó. Compartilhar a tela. Tá aqui. Time titular de São Paulo, na minha opinião, qual que seria? A princípio, seria esse daqui, ó. Minha opinião, tá? Tá, é aparecendo agora para vocês qual que seria o meu time titular de São Paulo. Deixa eu até ampliar aqui a tela pra gente conseguir bater legal aqui o papo. Ó, tá aqui aparecendo para vocês, ó. Eu entraria no time titular com o Rafael, claro, e aí eu coloquei as opções, tá? Porque a gente entra num papo de elenco, o São Paulo não tem elenco. Só que me interessou um pouco o que eu vi aqui, porque a gente pode falar, ó. Ali no gol, Rafael, pra mim é discutível, tá? Rafael, pra mim, é titular de São Paulo, eu gosto muito do Rafael. Tá aqui, Rafael no gol e Jandrei como uma opção, também tem o Yang. Aí a gente vai pra zaga, tem o Arboleda e Alan Franco, que pra mim é a dupla titular. O Arboleda é um jogador que eu gosto bastante, tá? E aí tem o Ferrarese e o Juan como opções interessantes também pro São Paulo. E do outro lado, o Alan Franco com o Sabino como opção, que o Sabino terminou muito bem a temporada, na minha opinião. Tá aí. Lateral esquerda, o Wendel e o Enzo Dias. Pra mim, a lateral esquerda fica excelente, cara, de São Paulo. Excelente, São Paulo. Olha esse time de São Paulo, cara. Olha esse time. E na lateral direita, o Igor Vinícius ou alguma contratação, pode ser o Natanael, tá? Que o São Paulo ainda não tem esse jogador. Ok. Meio campo, Pablo Maia. Nossa, ansioso pela volta do Pablo Maia. Como joga a bola o Pablo Maia? Pablo Maia e Alisson, dois excelentes jogadores também. Aliás, esse meio campo de São Paulo fica muito bom com os dois. E aí tem as opções de Luiz Gustavo ou Bobadilha. E Alisson ali com Marcos Antônio, que eu gosto também, pra mim é um bom jogador. Aí a gente vai pra frente. Tem Oscar, que pra mim é titular absoluto, claro, com o Luciano sendo uma opção direta. Ferreirinha aberto pelo lado esquerdo, disputando posição, aliás, com o William Gomes. Quem tiver melhor, joga. Lucas ali jogando também na ponta direita, disputando posição não, né? Mas o Lucas tendo como opção o Eric e o Ferreira da base de São Paulo, tá? Da base de São Paulo, joga muita bola esse moleque. Pra mim, tem essas duas opções. E ali a gente tem no ataque Caleri e o André Silva, também podendo brigar ali por posição ou ser utilizado. O Rian Francisco, eu só não coloquei o Rian porque o Rian é um jogador que ainda tá na copinha, claro. E que existe um papo dentro de São Paulo de que, putz, vamos esperar um pouco pra não queimar etapas. Só que, pô, a gente para ver esse time de São Paulo, eu gosto muito desse time, cara. Eu gosto muito desse time de São Paulo que tá aqui aparecendo pra vocês. Vamos falar de time, tá? Eu não vou estar sendo clubista aqui, tá? Prometo que não. Mas de time, cara, a gente para comparar com outros times no Brasil, esse time de São Paulo, pra mim, tá fácil num top 4, top 5. Fácil num top 4, top 5. Talvez atrás de um Flamengo, que é uma máquina, de um Palmeiras, que também tem um timaço, e briga ali pra mim. Botafogo, que tem aquele time campeão de Libertadores brasileiro, não tem como discordar, não tem como deixar fora. O Cruzeiro, que agora tá com um bom time, também um grande time do Cruzeiro, fez ótimas contratações. Só que é o São Paulo logo depois. Pra mim, e logo depois não, tá? Pra mim, esses caras aí, esses times aí estão brigando posição. Eu deixo um pouco mais na frente o Flamengo e o Palmeiras, tá? O Botafogo também vai ter que contratar, o Botafogo tá perdendo muitos jogadores. Mas São Paulo com Cruzeiro e Botafogo briga certíssimo, cara. Briga forte aí. Então eu tô bem animado com esse time. O time é bom de São Paulo, cara. É o melhor time de São Paulo nos últimos anos, na minha opinião. Claro, tem que concretizar mais algumas contratações, porque a gente tem que falar de elenco, mas tem boas opções aí para reserva. E essa é a primeira opção. Qual que seria a segunda opção, na minha opinião, tá, galera? Vou colocar aqui a segunda opção, que eu montei outro time em outra formação, pra gente bater aqui, ó. Tem a outra opção do São Paulo, que seria esse time aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês, em outra formação, que já foi noticiado que o Zubeldia gosta, mas que seria esse time aqui que vai aparecer agora na tela, ó. 3, 2, 1 e tá na tela pra vocês. Esse time aqui de São Paulo, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, pra ficar legal pra vocês. Aqui, ó. Esse time aqui de São Paulo também é uma opção, com 4-4-2, que já falaram que o Zubeldia gosta. Mas tá aí, ó, tem o Rafael, como eu falei, a zaga e o meio pra mim fica igual. Rafael, Arboleda no Franco, o Wendel, Pablo Maia, Alisson, Igor Vinícius e alguma contratação. E tem essa opção aí na frente. O que me preocupa nessa formação um pouco, tá? O que eu fico preocupado nessa formação, que tem gente falando muito bem. Cara, o Oscar aqui, ó, o Oscar, eu tenho medo dele virar um cara que não seja o meia de armação do São Paulo, tá? Porque o Oscar foi contratado para estar nessa função aqui do meio campo. E é o que eu quero ver no São Paulo, que eu senti muita falta nesses últimos tempos. Aqui, ó, no meio campo. Só que se a gente for pensar o Oscar aqui,
podendo flutuar aqui pro meio e dando espaço pro Lucas também correr, o Lucas é esse jogador que tá ali de meio, só que o meio mais aberto, eu acho interessante. E aí tem muita gente falando do Luciano aqui também, o Luciano tá aqui, ó. A melhor fase do Luciano com o São Paulo, e que ele jogou muita bola com o São Paulo, que foi aquela do... Ele com o Brenner, que a gente vai falar sobre o Brenner aqui também, que eu tenho informação sobre o Brenner. Cara, a melhor fase do Luciano foi jogando aqui, pô. Foi jogando como segundo atacante. Então, por isso que eu gosto, eu acho interessante aqui o Luciano nessa função. Pra mim é interessante, sim, ele tá aqui. E o São Paulo tem uma variação de esquema, até. Eu acho legal que o São Paulo tem uma variação de esquema. Aqui, ó, o AKK mandou aqui, ó. Segunda opção melhor, Luciano de segundo atacante é Prime. Então, o Luciano nessa função aqui, ele foi bem, cara. Ele foi muito bem nessa função em 2020, foi 20, né? É um cara que marcava muitos gols, que era importante pro Caleri. E eu não gosto do Luciano jogando como um 10, tá? Eu não gosto do Luciano jogando como um 10. Mas aqui, de segundo atacante, pra mim é um baita jogador, mas um baita de um jogador. Então, pra mim, é uma função que ele pode jogar. Claro, às vezes eu sinto falta de ponta, tá? Eu sou um cara que sinto falta do ponta no São Paulo. Mas, de qualquer forma, é uma função aqui que me agrada, tá? Eu gosto de ver o São Paulo no 4-4-2 também, tendo essa opção. Mas eu, João Pedro Sgarra, prefiro a primeira formação que eu mostrei, que é aquela formação do São Paulo num 4-4-3, basicamente. Que aí tem gente perguntando, pô, mas quem marca? Cara, quem marca aqui tem o Pablo Maia, que marca, muito bem, aliás, pra mim é um volantaço. Aqui, uma linha de 5 marcando. Aí tem o Alisson também, o Alisson é um motorzaço, né? O Alisson vai pra frente, volta, marca, ataca. Eu gosto bastante. Então, no meu ponto de vista, seria interessante ter essa formação também como opção. E eu gosto, jogadores já contratados pelo São Paulo, uma posição que o São Paulo sofreu muito nessa temporada, né? Imagino que vocês também aí, a galera tá toda falando que também sofreu. Porque, pô, São Paulo tinha o Wellington, que pra mim o Wellington, ali na lateral, eu gostava, tá? Tem gente que vai me criticar, pô, que é esses derby? Mas eu gostava. Só que era lateral esquerdo, São Paulo depois perdeu o Wellington, o Jamal, ninguém sabe. O Patrick, pra mim, não deu conta do recado quando foi utilizado. E é isso, pra mim agora com 2 bons laterais, esse Enzo Dias, eu falei com uma galera em relação ao jogador, tá? Tem até um vídeo aí no meu canal pra quem quiser assistir depois. Pô, cara, ele falou muito bem do Enzo Dias, falou que, pô, ele terminou mal lá no River. É igual, a situação é parecida, entre aspas, claro que o cara não cortou pra esquerda e meteu o chute ali no ângulo do goleiro do Boca. Mas, cara, a situação é parecida, querendo ou não, com a do Rato. O Rato, um jogador que começou muito bem no São Paulo, e no último ano, nos últimos 6 meses, deu uma recaída e foi isso. O Enzo Dias é essa situação, tá? Me falaram que é um bom jogador, tá? Bom jogador, que começou muito bem lá no Boca Juniors, muito bem, e que no final acabou não dando mais liga e é isso. Só que é um jogador que, pra ser reserva, cara, pra ser reserva de São Paulo, tá ótimo. E se for pra ser titular agora nesses primeiros 6 meses, até que o Wendel possa chegar e disputar a posição com ele, tá excelente também. Então, pra mim, lateral esquerda, São Paulo tá resolvido, excelente. Temos um ponto agora que é a lateral direita também de São Paulo, né, galera? A lateral direita é um ponto que preocupa bastante aí todos nós, e tem muita gente mandando mensagem sobre Montiel e sobre também Natanael. Bora lá. O que eu sei sobre o Natanael? Jogador que eu também... nas últimas janelas, muita gente veio me falar sobre ele, de dentro de São Paulo também, assim, de fora. Falou, cara, esse Natanael é interessante, São Paulo tá de olho. Aí, legal. Só que sempre ficava nesse papo de, tá de olho, tá de olho, tá de olho. Só que, cara, dessa vez é realmente quente, cara, a situação do Natanael, porque ele é um jogador, tá lá no Coritiba, claro, só que é um jogador que quer dar um salto a mais na carreira. Pelo menos é o que pensa o staff do Natanael, tá? E jogar mais uma temporada de Série B pra ele não seria interessante. Claro que o Coritiba é um time grande, claro, lá é de Curitiba, lógico, mas jogar mais uma Série B não seria interessante pra ele. Ele quer dar um salto na carreira e ele acha que chegou esse momento. Tem 22 anos, né? É um jogador que surgiu muito bem, é bom jogador lá do Coxa. Mas enfim, então tem esse ponto de que ele quer vir pro São Paulo e já tem tudo alinhado com o staff, com o São Paulo. O ponto agora é conseguir uma liberação do Coxa, que aí é o lado um pouco mais difícil da história, tá? Que é o Coxa ali fazendo um jogo duro, claro, jogador jovem do Coxa, que é uma compensação financeira. O São Paulo tava tentando negociar o Luan, que aí interessou ao Coxa, só que o Luan quer jogar uma Série A. Tem toda essa situação envolvendo o São Paulo no modo geral. Só que, cara, por que eu tô confiante, tá? Por que eu acredito na vinda do Natanael? Porque, cara, hoje em dia no Brasil, e aí é um ponto negativo, né? Agora pode ser até positivo pro São Paulo, no modo geral, positivo. Só que, cara, é um ponto, no meu ponto de vista, negativo.
Quando o jogador quer sair de um clube, e nesse caso, jogador de 22 anos, jogador que já tá no clube há um tempo, jogador que tem mercado, cara, quando ele quer sair, é difícil segurar, tá? É difícil segurar. E o São Paulo já tem um acordo, o São Paulo já, pô, vamos negociar já, né? Acabou de negociar o Caio Albinha, que é um jogador que surgiu muito bem lá atrás na base de São Paulo, depois da lesão não deu conta, tá tentando negociar o Luan, então eu realmente acredito no acordo, tá? Eu realmente acredito no acordo do Natanael com o São Paulo e o São Paulo com o Coxa. Eu acredito nisso, meu feeling nessa negociação que eu tô escutando também. Então, cara, aqui eu tô confiante. Vai estar, o São Paulo vai contratar o lateral direito, até porque a situação do Moreira vai ou não vai. O São Paulo ainda tem esse imbróglio com o Moreira, e que pra mim é um grande jogador, tá jovem, pra mim é muito promissor. E o ideal talvez pro Moreira também seja ir pra uma Europa, pra um Porto, que eu acho que vai se dar super bem lá, até porque tem dupla cidadania portuguesa. Então, existe essa situação sobre o Natanael, que é um jogador que eu tô confiante, particularmente, e é um bom jogador, tá? Pra mim tem tudo aqui no São Paulo pra se desenvolver, e eu gosto. O Ian mandou um comentário aqui, ó. Manda o Patrick Lanza pro Coxa. Não seria uma má ideia, na minha opinião, tá? Se o Coxa aceitasse essa troca, pra mim não seria uma má ideia, só que não sei se o São Paulo já tentou. O nome que tava mais quente na negociação era o Luan, e só pro Luiz Otávio aqui, ó. Sgarbi já está com saudades do Denilson. Tô, cara. O Denilson ali vai fazer falta no jogo aberto, hein? Muito sucesso pro Dene agora na Globo. Dene é parceirão, cara. Denilson é demais. Tamo junto, Luiz. Obrigado pelo superchat, por apoiar aqui a live. Então, no meu ponto de vista, cara, o Natanael é o cara que o São Paulo tem tudo pra alinhar essa situação e chegar no São Paulo. E pra mim ele disputa a posição. Aí tem muita gente. Aí pode me xingar, tá, galera? Que aqui a live é democrática. Quem quiser me xingar, me xinga. Tamo junto, não tem problema não. Eu, João Pedro Sgarbi, eu gosto do Igor Vinícius, tá? Pra mim, o Igor Vinícius tem funções interessantes no São Paulo. Vocês podem me criticar agora, que tem muita gente que vai criticar. Mas ele é um cara que ofensivamente eu gosto, é um cara que é da raça, não para de correr. Então, pra mim, o Natanael chega no São Paulo pra disputar a posição com o Igor Vinícius, tá? Pra mim é isso. O Igor Vinícius, pra mim, é um bom jogador de São Paulo aí pra ter na lateral. Então, é minha opinião em relação a esse jogador. Tem muita gente falando do Carlos Miguel também. Bora falar sobre o Carlos Miguel. Tá louco? Imagina esse chapéu, entre aspas, no Corinthians, cara. Seria loucura, hein? Mas bora falar sobre o jogador. Outra função que agora a gente pode falar do São Paulo também, que tem muita gente perguntando, é Thiago Mendes. Thiago, chegou aqui um superchat também, depois eu já leio aqui também. Galera do superchat, obrigado, hein, que tá apoiando aí a live, tamo junto. Fogo de artifício aqui, que isso, já foi ano novo. Eu esqueço quando você faz assim, é ano novo, mas bora lá. Cara, Thiago Mendes é outro cara que eu trouxe informação no vídeo aqui, tava esse papo de que teria alinhado com o São Paulo algumas coisas, algumas situações. Cara, é um jogador que tem tudo próximo com o São Paulo no modo geral, já tem um contato legal com comissão, já tem um contato legal com diretoria, já tem um acerto salarial feito lá atrás. Então é outro cara que agora depende muito de uma liberação lá do clube que ele tá, que é o Al Rayyan, falei certo? Al Rayyan? Certo, galera? É isso, Al Rayyan. Então, na minha opinião, a galera tá falando que o Enzo Dias tá chegando agora no aeroporto também. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra nós assistirmos juntos também. Mas o Thiago Mendes é outro cara que depende muito dessa liberação com o Al Rayyan. Só que eu falei aqui um negócio interessante de que o São Paulo, ele precisa, e tá no planejamento do São Paulo no modo geral, 4 contratações a princípio, tá? São 4 nomes, e a gente fecha os 4 nomes, por enquanto, né? Claro. É claro que são 4 nomes assim que sejam importantes pro time, não pro elenco, mas pro time. Esses 4 nomes, por enquanto, seriam Enzo Dias, Wendel, Oscar e Natanael. Jogadores para chegar e jogar. O Thiago Mendes também seria um cara para chegar e jogar. Por isso que eu tenho minha dúvida em relação à contratação dele, se o São Paulo vai bater pé do jeito que foi no meio do ano e vai tentar, ou não. Só que é um jogador que de fato seria interessante no São Paulo, né? De fato seria interessante ele estar no São Paulo. Ó, a galera tá perguntando do Enzo Dias embarcando. Bora ver se tem alguma coisa aqui que eu coloco aqui para vocês assistirem também. Bora ver. Não tem não, hein, galera. Não tem não. Mas bora lá. Então, no modo geral, minha opinião em relação a isso, tá? Se o São Paulo trouxesse, claro, um Thiago Mendes, legal, cara, um baita jogador, só que não seria meu foco principal. Assim como a galera tá falando em relação ao Carlos Miguel, cara, que o Carlos Miguel é um goleiro que tá sem espaço lá no Nottingham Forest. Cara, o Carlos Miguel, eu tive um contato próximo com ele também, em relação ao staff dele e tal. E, cara, é um sonho de jogar na Europa, vontade de jogar na Europa, de quer tá lá e tal. Só que, cara, no meu ponto de vista, a função que o São Paulo não tem que se preocupar também é um... Calma aí, deixa eu só aqui rapidinho. Bora lá. É um goleiro, cara. Pra mim, o São Paulo não tem que ficar preocupado com goleiro também, porque
Tem o Rafael, tem, lógico, pra mim, o Jandré ali pra reserva imediata, ok. O Yang também é ok pra reserva imediata. São esses caras. Só que o Carlos Miguel é um jogador que, se o São Paulo tivesse a oportunidade, o que é muito difícil, tá? Porque é um cara que lá em Libras tá recebendo um valor altíssimo, pelo amor de Deus. É um cara que tá com um valor muito alto. Cara, no meu ponto de vista, aí legal, seria uma boa contratação. Só que não é uma função que o São Paulo vai quebrar cabeça agora, né, galera? Eu não acho que é uma função que o São Paulo vai quebrar cabeça. Reapresentação aqui às 8 da manhã, 9 horas o grupo sai para Viracopos, embarca às 13h15 para os Estados Unidos para pré-temporada, onde joga dia 15 contra o Cruzeiro e dia 19 contra o Flamengo. O primeiro jogo em Orlando, o segundo será no CT do Inter Miami, time do Messi. Bem, lateral esquerda, Glaucio, é o principal assunto do São Paulo hoje. O time tinha 5 jogadores para a posição, saíram 4. O Lisieiro está liberado para negociar com o Sport, não permanece, não aceitou a proposta de renovação. O Michel Araújo foi em definitivo para o Bahia, já chegou ontem à noite à capital baiana, Salvador, para exames médicos. O Wellington assinou um pré-contrato no meio do ano passado com o Southampton, já foi anunciado na Inglaterra. E o Jamal Lewis se contundiu após 6 partidas, foi devolvido para o Newcastle. Ficou apenas o Patrick Lanza, que é um jovem, já passou por seleções de base, mas o único jogador. Mas isso acabou nas últimas horas. O Wendel foi contratado, assinou um pré-contrato com o São Paulo, ele tem vínculo com o Porto até a metade do ano, agora uma negociação entre São Paulo e Porto pode antecipar a sua chegada. Se isso não acontecer, em julho ele se reapresenta e será jogador do São Paulo. E Enzo Dias, lateral do River Plate, 29 anos, se despediu nesta terça-feira do time argentino, está vindo para o Brasil para assinar um contrato com o São Paulo, realizar exames médicos, fica por empréstimo por uma temporada e, se tudo correr bem, já viaja com a delegação amanhã para a pré-temporada. Então, de 5 laterais ou 5 jogadores que jogavam na posição, ficou apenas um e agora o São Paulo tem para o início do ano 2 e até o final da temporada 3 jogadores que atuam na lateral esquerda, Glaucia. É isso aí, pessoal. O São Paulo agora tem chegada aí de jogador badalado, hein? Que, na minha opinião, sim, foi uma contratação de qualidade. Enzo Dias aí, jogador que realmente aí vai fazer uma parceria aí conterrâneo do Caleri, né? Se eu não me engano, ele é conterrâneo do Caleri. Isso pega bem, né? Porque um dos principais jogadores aí, o Caleri, isso pode ter, sim, né, um reflexo positivo aí com a chegada do craque, hein? Já a torcida ansiosa aí para ver a apresentação do jogador. Esperamos aí que consiga dar o seu melhor. Seja bem-vindo aí e saiba, né, do valor que tem a camisa do São Paulo, porque esse ano aí o time do coração aí, pessoal, vai sim ser bem competitivo, né? Então, pessoal, Enzo Dias viaja para assinar e se juntar ao elenco do São Paulo, pessoal. Então, Enzo Dias, hein, caminho, pessoal, do São Paulo, né? Ele está muito perto, né, de se tornar, pessoal, o atleta do São Paulo, o jogador argentino, tá vendo aqui, pessoal? É argentino, então aí o São Paulo, né, tem tido bons acertos aí com a contratação de jogadores argentinos, né, pessoal? Esperamos que essa seja mais uma contratação que dê certo no SPFC, né? Viagem, então, pessoal, aí. Viagem aí, pessoal. O Enzo Dias viaja aí, né, para se juntar ao São Paulo. Esperamos aí que ele consiga, assim, fazer gols, né? É isso que interessa. A torcida não quer jogador que fique aí indo para o departamento médico. Dessa forma aí, o São Paulo também se envolve na negociação envolvendo o Wendel, né, pessoal? 2 contratações de luxo aí, na minha opinião, e na sua. Participe desse seu comentário. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer receber. Nos apoie deixando seu like. Logo, logo estou de volta e trazendo mais informações no time do coração.